A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Pela graça de Deus, estamos juntos mais uma vez. Eu já compartilhei com vocês há um tempo atrás sobre as oportunidades que eu tenho tido de viajar pelo Brasil todo. Eu tenho o privilégio de participar de uma equipe de preletores de um seminário da nossa igreja chamado Ativação Ministerial. E por conta desse seminário, eu tenho viajado para todos os nossos estados. E qual não é a minha alegria ao perceber o quanto este programa, o quanto esse videocast tem alcançado o coração de tanta gente. E olha que nestes seminários eu tenho falado basicamente com pastores. E esses pastores têm me dado esse feedback, que eles estão acompanhando esse videocast, muitos deles fazendo comentários sobre as mensagens que nós trazemos aqui. E isso deixa a gente numa alegria extraordinária, porque a proposta que a gente tem ao estar aqui é de poder levar a você uma palavra que leve você a parar para pensar, para refletir sobre a sua vida. Palavras que ajude você a tomar decisões cada vez mais acertadas na vida, né? Então a gente fica muito feliz quando a gente percebe que o resultado está sendo positivo, os objetivos estão sendo alcançados, tá bom? Hoje eu quero falar com você sobre a carne é fraca. A carne é fraca. Antes de eu falar sobre isso, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Já deu seu like se você já ouviu outras mensagens e gostou. Então, não só baseado naquilo que eu ainda vou falar, mas você já pode dar aí o seu like, também compartilhar com outras pessoas, porque isso é sempre, como eu digo, muito importante para o nosso canal, tá bom? Então vamos lá. A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, mostra um momento muito delicado da vida de Jesus. Talvez um dos momentos mais difíceis da vida dele. Porque dos versículos 36 em diante, Mateus 26, 36 em diante, a Bíblia fala sobre Jesus no Getsêmani. A oração no Getsêmani é uma oração muito conhecida porque foi um momento de grande sofrimento de Jesus. Para você ter uma ideia, é ali que ele diz assim: a minha alma está profundamente triste. Já imaginou Jesus dizendo isso? A minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. Nem combina, né? Que a gente não imagina Jesus falando isso de si mesmo, falando isso da sua alma. Mas é isso. Ele disse isso. Portanto, era isso que ele estava sentindo. Ele estava com peso na sua alma porque ele sabia de tudo que ele iria enfrentar. É nessa oração, por exemplo, do Getsêmani, que ele fala para o Pai: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, pula essa parte. Se puder. Agora, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, nesse momento, Jesus está expressando completamente a sua condição humana, o que ele estava sentindo naquele momento. Ele pediu para alguns discípulos orarem com ele, Pedro, Tiago e João. E quando ele volta dessa oração e encontra esses 3 discípulos, eles estão dormindo. E aí Jesus fica indignado com isso, né? Precisando do apoio deles, e eles estão dormindo. E é nesse momento, que surge essa frase na boca de Jesus: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas pessoas usam essa palavra de Jesus fora do contexto. Alguns usam essa palavra tentando justificar seus erros, suas falhas, dizendo: mas sabe como é que é, né? A carne é fraca. Jesus não disse isso com este sentido.
Ele disse isso, eu repito, dentro de um contexto, dentro daquele momento que ele estava vivendo, de experimentar toda a sua humanidade, de experimentar toda a dor que a sua alma poderia enfrentar. E por isso é que ele diz que o espírito está pronto e a carne é fraca. Baseado nisso, eu quero te chamar para refletir sobre o seguinte. O espírito pronto, vamos colocar dessa forma aqui para ficar mais fácil de entender? O espírito pronto é como se você tivesse uma consciência espiritual. A consciência espiritual das coisas. Vou te dar um exemplo. Nesse exato momento aqui, agora, aqui no estúdio onde eu estou eu, está o Kekel, que é o nosso líder de comunicação, é o líder da mídia aqui da Igreja dos Jardins, está cuidando ali de captar tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, cuidando do som. Eu estou aqui diante de mim nas câmeras, o Elusan, inclusive, tem uma empresa que trabalha com mídia e ele está aqui como voluntário abençoando esse trabalho nosso. Nós estamos aqui por um único propósito. Nós estamos aqui com o propósito de falar de Deus para você. Ou seja, é certo que Deus está aqui com a gente. Aqui, nesse estúdio, nós estamos agora. É certo que Deus está aqui. Isso é consciência espiritual, eu não tenho a menor dúvida, e tenho certeza que nem o Kekel, nem o Luzan tem dúvida disso. Isso é consciência espiritual, temos a consciência de que Deus está aqui. Vou te dar um outro exemplo de consciência espiritual. Você que está me assistindo, eu quero crer que você não tem dúvida de que Deus é poderoso, de que Deus é o Deus do impossível, de que Deus pode todas as coisas, de que Deus é o Deus presente, é socorro bem presente na hora da angústia. Isso é consciência espiritual. Aí eu acho que nesse momento aí na sua casa ou no seu local de trabalho, onde você está me assistindo, me ouvindo, você deve estar fazendo assim, né? Verdade, pastor, é verdade, pastor. Aí eu te pergunto, então por que você entra em desespero quando você passa por um problema? Por que você entra em desespero? Por que você chora? Por que você começa a ficar desesperado diante de certas situações da vida? Porque ainda que você tenha consciência espiritual, a Bíblia está dizendo que a carne é fraca. Ou seja, quando diz que a carne é fraca, é como se dissesse assim, ainda que você tenha consciência espiritual, você também tem consciência da humanidade. E a humanidade, ela é fraca. A nossa humanidade é falha. Na humanidade, nós temos uma percepção das coisas que estão acontecendo e levamos ao entendimento de que aquilo é impossível de ser resolvido. Está dando para entender? É aí que fala que a carne é fraca. É isso que Jesus quis dizer. Sabe, imagine, ele, como Jesus, como Filho do Altíssimo, ele sabia de todo o cuidado que Deus continuaria tendo com ele. O Pai continuaria tendo com ele, de livrá-lo, de abençoá-lo, mas ainda assim, na sua humanidade, porque é difícil da gente entender isso, mas a Bíblia deixa claro que, ainda que ele fosse 100% Deus, ele era 100% homem. Então, ainda com toda a certeza que ele tinha da presença e do poder do Pai na sua vida, ele também estava sentindo agora o seu lado humano e por isso ele disse, se for possível, passa de mim essa parte. Você está percebendo? Então, isso quer dizer que a nossa humanidade, a nossa percepção das coisas, da gente olhar para uma situação e falar não tem saída, olhar para uma situação e falar assim, isso aqui é impossível. É isso que às vezes atrapalha da gente ser abençoado. Por isso que Jesus disse, o espírito está pronto, ótimo, beleza. Mas a carne, essa nossa humanidade, ela é fraca e te leva a duvidar. Talvez você esteja passando um problema muito grande. Talvez seja o pior problema que você já enfrentou na sua vida. Quem sabe você tem uma situação muito séria para ser resolvida. E você está nessa dúvida de crer e ao mesmo tempo duvidar. Você, no momento, fala, como Deus é bom e Deus está comigo. E daqui a pouco você cai em desespero, às vezes pensando até em fazer besteira. Como é que isso pode acontecer? Lembra do que Paulo disse? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Olha só, o reconhecimento da humanidade. Miserável homem que eu sou. Esse é o reconhecimento da humanidade. Então, primeiro,
É normal que você passe por isso. Mesmo você sendo o cara mais crente que existe na face da terra, que você creia, mesmo que você seja um baita servo de Deus, com muita experiência espiritual, é normal que em determinados momentos a sua humanidade te leve a esses questionamentos, a essa angústia, a essa tristeza, do medo de não acontecer, porque você acaba tendo a percepção daquilo que é complicado. Romanos, capítulo 4, a Bíblia nos fala a respeito de Abraão. Aliás, deixa eu ler para você que vai ficar melhor. Romanos, capítulo 4, o versículo 19 em diante diz assim, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A Bíblia está falando aqui de Abraão. Eu acho lindo quando diz assim, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ou seja, esse reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade é a mente. É essa mente, é essa carne fraca. Olhar e falar assim, não tem jeito, olha aqui, 100 anos de idade, como é que eu vou ser pai? Mas aí a Bíblia diz que mesmo assim, ele não deixou de ter fé. Esse é o espírito que está pronto, é o espírito forte. Então essa é a nossa luta, sabe? Não é a gente dar um de doido, olhar para o problema e falar que o problema não existe. O problema existe, Vai fazer o quê? Não, você não existe, você não... É como se você pegasse o seu... Você não está aqui na minha mão, você não está aqui na minha mão. Opa, está aqui na minha mão. Não tem jeito. Agora é exatamente a gente olhar para aquela situação e falar assim, tão certo como esse celular está aqui na minha mão, eu posso senti-lo, estou pegando ele na minha mão, eu estou sentindo o peso dele. Tão certo como isso, é certa também a presença de Deus aqui nesse lugar, que eu não posso tocar, que eu não posso ver, que eu não posso sentir o cheiro. Essa é a nossa luta. É ter a convicção da presença de Deus, do poder de Deus, da manifestação de Deus, mesmo naquilo que é tangível, que é real. E por ser tangível e real, parece que aquilo está concretizado em não ter solução. É uma situação que já está determinado um fim. Aí vem o espírito que está pronto e diz, olha, apesar de tudo isso que eu estou vendo, apesar de todo esse meu raciocínio lógico que me leva a entender que isso aqui não tem saída, o meu espírito que está pronto me faz entender que Deus vem e faz um rebuliço nessa situação e opera de maneira extraordinária. É isso. Então essa é a nossa luta constante enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. É lutar contra a sua própria mente, que às vezes tenta sabotar as ações do teu espírito. Teu espírito que está pronto, às vezes, ele é sabotado pela sua mente. Quando você está crendo, não, porque Deus vai me ajudar, Deus vai me abençoar, aí tua carne fraca vem e diz assim, mas você é nada, você não merece, você já falhou, você já errou. Nessa hora você precisa colocar o teu espírito pronto para agir e falar assim, porém, o Deus que eu sirvo, ele é mais forte, mais poderoso do que todo o meu passado. Ele é a luz que brilha na escuridão daquilo que eu já vivi. É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe a entender essas coisas, a entender essa palavra e tomar posse das coisas extraordinárias, maravilhosas que Deus tem preparado para você, para mim também. Vamos orar? Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo, o Senhor é extraordinário. E quando o Senhor age, não tem ninguém que possa impedir as tuas ações, as tuas atitudes. Por isso eu te peço agora que o Senhor possa abençoar essa pessoa que talvez o maior inimigo dela nesse momento não estava sendo o diabo, nem estava sendo o problema em si, mas o maior problema dela estava sendo sua própria mente, tentando sabotar a sua fé, a sua mente tentando impedi-la de crer que tudo é possível para o Deus que nós servimos. E no teu nome, tão somente pelo teu nome, pelo poder do teu nome, todas as coisas que parecem não ter jeito, tem jeito. Tudo aquilo que parece não ter mais saída, tem porta aberta. E se não tiver porta, o Senhor cria uma, porque o Senhor
é o Deus do impossível. Que o Senhor possa agir agora com misericórdia, com bondade, com amor sobre a vida de cada pessoa que me assiste neste momento, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Quero te fazer um pedido muito especial. Se essa palavra de maneira poderosa tocou na sua vida, tocou no teu coração, então isso não pode ficar só com você. Você precisa compartilhar isso com outras pessoas e faça isso agora mesmo, tá bom? E também, quer alegrar o nosso coração? Mande uma mensagem para esse número que está aparecendo no seu vídeo agora, tá bom? Porque através dessa mensagem você vai estar alegrando o nosso coração e testemunhando o poder de Deus, que aliás foi para isso que você nasceu, para ser uma testemunha do poder de Deus, tá bom? Então, vamos ver se eu me lembro de cabeça aqui, está aparecendo aí para você agora, 7996927519, tá certo? 7996927519. Manda sua mensagem agora para este número, compartilhando se Deus falou com você, se tratou com a sua vida e abençoe a vida de outras pessoas também, tá? Fique com Deus, Deus continue abençoando você, toda a sua casa, toda a sua família. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.